A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, né? Para muitos aí, em muitos estados já é ano novo, né? Irmãos, eu fiz um esboço rapidamente aqui, porque eu não poderia deixar de desejar uma mensagem para todos os irmãos do meu canal, né? Nessa virada de ano. Então eu fiz um esboço aqui. Deus me deu uma palavra, irmãos, maravilhosa, uma palavra do céu, uma palavra de esperança para o meu e o seu coração. Eu deixei aqui, eu fiz alguns rabiscos aqui, irmãos, alguns rascunhos, em Ezequiel, tá? Por que Ezequiel? A visão do vale de ossos secos, tá? Eu vou ler para os irmãos aqui entender, irmãos. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me pôs ao meio de um vale, aonde estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Porque a resposta de Ezequiel, irmãos, é a pergunta do Senhor, né? E o Senhor Deus, ele sabia. Significa que a esfera do esforço humano era tarefa impossível. Ou seja, era impossível ele saber, né? Porque só o grande eu sou saberia se aquele vale de ossos secos ele ia, né, viver, né? Deus ia fazer um milagre ali ou não. Ezequiel foi um profeta, irmãos. Aquilo ali foi um sopro de vida. Ezequiel era um sacerdote que ele viveu entre os judeus cativos levados, né, irmãos, para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Então, irmãos, Deus pegou a Ezequiel e fez a Ezequiel, que era para Ezequiel foi uma situação ao qual Deus convocou Ezequiel para profetizar em cima de uma forma estranha, né? Profetizar em cima do vale de ossos secos. Profetiza esses que estão mortos há muito tempo. Ou seja, pessoas que estão dentro da igreja, que Deus me diz que já estão mortos, irmãos. Muitos estão dentro da igreja e estão mortos. Mortos. Por quê? Por conta da palavra que vem da onde? Do altar. É uma palavra, irmãos, ao qual ele vem de encontro com a sua vida. Ou ele te levanta, ou ele te dá uma injeção de ânimo, ou ele te derruba. Das duas, uma. Ou ele vem para te ressuscitar, ou ele vem para te matar. Se o pregador, o preleitor da noite, ele não tiver na unção e no poder de Deus, irmãos, no jejum total, ele mata quem está sentado. Ele mata, irmão. É um tiro de fuzil em quem está sentado espiritualmente falando. Tá? E Deus me deu aqui, eu vou ler no número 2. E fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muitos sobre a face de vale, e eis que estavam muitíssimos secos. E a repetição de que fica a atenção sobre, né, dois fatos. Que os ossos eram muitos e estavam muito secos. Ou seja, naquele momento era impossível, irmãos. Eram muito cadáveres, era impossível. O que Deus fez a Ezequiel? Deus mandou que ele profetizasse. E isso aqui Deus está dizendo como esperança. Ezequiel 2:3. Né? Vamos ler no terceiro. E me disse, filho do homem, poderão vir a esses ossos esses ossos viver? E disses: tu, ó Senhor, tu sabes. Então Ezequiel já deu a resposta para Deus. Ele falou para Deus que Deus já sabia se realmente iria, né, o vale de ossos secos realmente ele ia ressuscitar e ali fazer-se um exército de povos, né? Um exército. Mas, irmãos, Deus é tão poderoso que ele pega as coisas loucas, as coisas que ninguém dá nada, as coisas que as pessoas outrora acham que aquilo ali não vai ressuscitar. Tem muita coisa que Deus me mostra que as pessoas acham que não vai ressuscitar. Por um irmão de igreja, aquele irmãozinho está tanto tempo aqui ali na porta, ele não vai passar daquilo. Engano, irmãos. É engano. Porque ele pode sair dali e ir para o altar.
Ele pode sair de ali como porteiro. Porque eu acho tão interessante. Um dia eu fui eu amo minhas irmãs da Deus e Amor. Gosto muito delas. É uma coisa independente da placa da igreja. Eu, de vez em quando, eu vou lá cultuar com elas e eu vejo sempre um senhorzinho na porta. E quando ele me recebe com um amor tão grande, com uma alegria tão grande, que eu viro para ele e eu falo para ele sempre, eu falo, o senhor está cuidando da casa do Pai. Isso é um privilégio para poucos. Ele, glória a Deus, irmão, eu recebo. Então é uma humildade tão grande, irmão. É uma troca de gestos carinhosos, né, da parte do Senhor espiritual tão grande, que eu fico até lisonjeada. Então Deus me deu Ezequiel. Por que Ezequiel? Porque Ezequiel era uma coisa, irmãos, impossível de acontecer. Impossível de acontecer. Como que um vale de ossos secos poderia, irmão, ressuscitar através de um sopro? De um sopro. Que Deus convocou o servo dele, Ezequiel, para que ele assoprasse, né? Para que ele desse vida, para que carnes poderiam, né, começar a nascer nos corpos. Os corpos poderiam já começar a levantar. E Deus está dizendo, levanta aquele que está morto. Deus quer ressuscitar sonhos. Deus quer ressuscitar pessoas que estão no banco sentado, que acham que não faz nada para Deus, que acham que aqui na igreja eu sou só um volume. Conversa de Satanás, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele marca o dia e a hora e o momento de levantar o ser humano. Ele, para nos levantar, Ele nos prepara, irmãos. Ele nos prepara psicologicamente, Ele nos prepara mentalmente, Ele nos prepara fisicamente, Ele nos prepara aqui através da Bíblia, né? Ministerial, falando. Ele nos prepara de todas as formas para que a gente venha levantar. Aquele que está caído, levanta. Deus está dizendo hoje uma palavra de esperança para o teu coração, para você entrar em 2023 com o seu pezinho lá e dizer assim na porta da igreja, não, 2023 é um ano de conquista para a minha vida. Por quê? Porque 2022 não foi um ano bom para a minha vida, foi um ano escasso, foi um ano de derrota, foi um ano de choro, foi um ano de perda, foi um ano de luta, foi um ano de batalhas, foi um ano de lágrimas, foi um ano de derrota. Né? E o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com você o que está fazendo aqui, ó, com Ezequiel, com o vale de ossos secos. A palavra esperança. Deus diz para mim, esperança. Fale sobre esperança. Nós temos que crer. Nós não temos que andar pelo que nós vemos. O apóstolo Paulo disse, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé. Então, irmãos, apóstolo Paulo, quando dizia isso, ele sabia que a fé dele era maior do que ele estava vendo, né? Ele estava enxergando além daquilo que os olhos deles poderiam ver, né? Então você tem que enxergar o seu problema além daquilo que os seus olhos podem ver. Ah, mas deixa eu ver. Ah, mas meu marido está numa bebedice terrível. Você tem que enxergar o seu marido de terno e gravata dentro da igreja, dando glória a Deus e aleluia do seu lado. Está entendendo o mistério? Ah, mas a minha esposa, ela fuma um cigarro, a minha esposa bebe, a minha esposa tem vícios, nossa, a minha esposa é temperamental. Irmãos, você já está vendo a sua esposa limpa no círculo de oração. Está entendendo o mistério? O meu filho é terrível, na escola eu sou chamado, o meu filho, não sei o que acontece, o seu filho é benção. Nunca diz que o seu filho é terrível, o seu filho é benção. A Bíblia diz que os filhos é a herança dos pais. O seu filho vai deixar você vai deixar o legado para o seu filho, dar continuidade na obra que Deus está tendo na sua vida, diz o Senhor. O seu filho vai ser um futuro presbítero, um futuro missionário, um futuro pregador da palavra. Um homem que não vai temer a nada e nem a ninguém. Deus vai prepará-lo para a guerra, para a batalha, porque Jesus está voltando e Ele vai usar os pequenos. Chegou a hora, Deus me falou em profecia, nos meus outros áudios, que chegou a hora dele levantar os pequenos, chegou a hora dele dar uma sacudida na figueira, vai tirar os grandes, vai fazer uma varredura, uma limpeza geral dentro da igreja. Pessoas que estão há 20, 30 anos, vai pegar a biblinha assim, ó, vai levantar e sair, porque não vai gostar do que vai ouvir ali em cima do púlpito, dito por um pequeno.
Está entendendo o mistério? Aquele que se diz pequeno. Pequeno por quê? Porque ele está recém-preparado. Mas espiritualmente ele está cheio da presença de Deus. Está me entendendo aí, amados? Agora eu quero ler para você em Êxodo. Tá? Deus me manda ler em Êxodo. Vamos lá, queridos. Êxodo 22, 9. É uma coisa, irmãos, que eu achei tão interessante em Êxodo 22, 9. Por quê? Êxodo 22, 9. Porque fala sobre a restituição, né? Êxodo 22, 9 fala sobre a restituição. E restituição é uma coisa que eu, particularmente, missionária Débora, estou à procura da minha restituição. Eu estou na esperança da minha restituição. Eu estou à espera dessa promessa, né? Olha, eu vou ler o versículo primeiro, mas eu vou chegar no contexto que eu quero, tá? Hoje eu não vou delongar muito não, tá, irmãos? Eu vou simplificar, tá? Como eu simplifiquei no Ezequiel, sobre a esperança, tá? E você tem que ter esperança sim, porque sem esperança não tem como Deus trabalhar na sua vida. Se você não confiar, não depositar toda a sua confiança em Jesus, mesmo que os seus olhos não estejam vendo nada, mas Deus, o mundo espiritual, ele está girando. É uma coisa que você não vê, mas é anjos guerreando contra Satanás em prol da sua vida. É anjos pelejando em prol da sua vida. Demônios mandados por Satanás. Demônios enviados através de pessoas para infiltrar dentro da sua casa, na sua vida. Está entendendo? Nas suas amizades. Por isso que tem muitas pessoas que não prosperam por conta de amizades. Nem tudo você deve contar, diz o Senhor. Não conta seus sonhos, não conta seus projetos. Conta depois que acontecer. Vai lá, pega o microfone e testemunha. Amém, queridos? Eu quero ler aqui em Êxodo. Quando alguém furtar um boi ou uma ovelha e o degolar ou vender por aquele boi, pegará 5 bois e por aquela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado forçando uma casa e for ferido e morrer, quem lhe feriu não será culpado de sua morte. É um assassinato justificável, diz o Senhor. Se ocorrer uma plena luz do dia, o matador será o réu do homicídio? O ladrão não tinha o propósito de machucar a ninguém. Portanto, se ele é maliciosamente morto, o homem que o matou poderá também sofrer o mesmo infortúnio dos parentes do homem morto. O ladrão terá que fazer a restituição total. Agora eu quero chegar no 9, né? Porque é o versículo 9. Vamos lá. Sobre todo o caso de fraude, sobre boi, sobre jumento, sobre ovelha, sobre vestido, sobre qualquer coisa perdida, aquilo que Deus está dizendo para mim, aquilo que você perdeu outrora, que você acha que não tem mais solução, Deus está entrando com restituição. Ano de 2023, esta palavra fica na tábua do seu coração, é um ano de restituição. Aquilo que você perdeu, que o diabo tirou das suas mãos, que Satanás projetou, aquilo que estava para acontecer e não aconteceu e você achou que não fosse permissão de Deus, não é não. É porque Satanás, ele é invejoso, ele é cruel, ele é maligno, ele é mascarado, ele é tudo de ruim que possa ter num mau caratismo, é o diabo. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Qualquer coisa perdida, quando alguém disser, isto é meu, e a causa de ambos virá diante de juízes, ou seja, um processo. Ó, Deus está falando aqui que pessoas com causa na justiça. E o que os juízes condenarem, pagará o dobro do teu propósito, do teu próximo. Ou seja, pessoas que estão com causas na justiça, que está se dando por perdida. Deus está dizendo que, ó, juiz vai assinar, vai haver acordo sim, diz o Senhor. Não ache que o advogado não está trabalhando, porque o advogado, irmãos, ele é instruído, né? Ele estudou para isso. Mas quem vai tocar no coração mesmo é do juiz.
o advogado, Deus vai usar o advogado para conversar com o juiz, mas Deus vai tocar no coração do juiz ao seu favor. Tá? É Deus que está dizendo aqui, a profecia, a palavra revelada. Se alguém tiver dado ao próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal a este morrer, ou se de se lacerar for levado sem ninguém ver, então haverá juramento do Senhor entre ambos, do que pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Ou seja, aquele que está usurpando aquilo que não é seu, está desfrutando daquilo que não é seu, não é merecedor daquilo que tem. Por quê? Porque ele quer aquilo que você tem. Ele não quer pagar o preço que você pagou para ter, mas ele quer de qualquer jeito aquilo que você tem. E Deus não coabita com isso. E aí vem o castigo de Deus. O castigo de Deus é grande, irmãos. Vamos ler aqui. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, do que não pôs as suas mãos nos bens do próximo. E o dono o aceitará e o outro não pagará. Mas se falho lhe tiver furtado, fará restituição do seu dono. Ou seja, se você foi defraudado, ou seja, vamos supor que você vendeu um carro para alguém, você confiou que a pessoa ia te pagar certinho, que ia transferir o carro para o seu nome, esse nome ia para o Detran, ia ser documentado ali no Detran. Irmão, não aconteceu nada disso, espera no Senhor, dobre o seu joelho e fala: Senhor, vai na frente, resolva para mim o meu problema. Se você teve alguma perda, irmão, Deus está falando aqui, ó, restituição. 2023 é um ano de restituição. E Ezequiel, Deus está dizendo sobre o vale dos ossos secos, sobre a esperança que você tem que ter sobre o seu problema, sim. Ah, missionária Débora, mas o meu problema está tão difícil. Se você soubesse o quanto que o meu problema está difícil, está árduo, está impossível de resolver. Irmãos, não tem solução, não tem problema que Deus não possa agir. Não existe probleminha e problemão. Deus resolve tudo. Deus resolve tudo para você. Irmãos, em nome de Jesus, eu moro num lugar que só o sangue de Jesus tem poder. Não liga para essas músicas mundanas, não. Vamos continuar no contexto da palavra, tá? E se lhe tiver sido dilacerado por fera, apresentá-lo como evidência, e não pagará o dilacerado. Se alguém tiver tomado emprestado algum animal do seu próximo, que seja animal, Deus fala como animal, mas pode ser outra coisa, dinheiro, alguma coisa, né, um bem material, e for danificado ou morto, estando ausente o seu dono, fará a restituição completa. Ou seja, aquilo que te pegou, você emprestou, a pessoa estragou, não quer pagar, Deus vai fazer ele restituir. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O Senhor abaixou esse som. Muito obrigada, Senhor. A voz da palavra tem mais força que a voz do diabo. Se o seu dono, no 15, se o seu dono, para encerrar, estava presente, não fará restituição. Se será alugado, ele pagará pelo seu aluguel. Apesar de que a lei ter sido totalmente cumprida em Cristo, não significa que ele já não seja um requisito para os crentes. O princípio da lei sempre e sem exceção será levado ao cabo de Cristo. Quer dizer que Cristo for apresentado corretamente, né? Olha aqui, sobre uma coisa que me chamou a atenção, sobre sedução. Se alguém enganar alguma donzela que não for desposada e se deitar com ela, verá-la dotá-la e tomará por sua mulher. E seu pai não quiser dar-lhe, ele pagará o dinheiro conforme o dote das virgens. Isso aí é uma coisa muito interessante, tá, irmãos? Porque tem pessoas que realmente, jovens, né, tem sonhos de se casar, tem sonho de construir família, mas por uma coisa ou outra, às vezes o pastor, né, não aprova o namoro, acha que o rapaz não é aquele tipo de conduta, porque tem muita moça, irmãos, infelizmente, eu vou ter que dizer aqui uma coisa que me chamou a atenção, que Deus
mandou eu ler. Tem moças que gostam daquele rapaz, que não gosta daquele rapaz bonitinho, do cabelinho de gel, terninho e gravata, um futuro pregador, aquela coisa linda que quando sobe no altar, ou quando está no meio da banda, ou quando vai ler uma palavra, ou quando é convidado a pregar no dia do culto de jovem, aquela coisa maravilhosa que chega a encher os nossos olhos. Eu falo como mãe, né, irmãos, que os meus filhos já estão pré-adolescentes. Então eu só tenho uma pequenininha de 4 anos e um menininho de 9. Mas eu tenho uma de 11 e um menino de 13. Então Deus já designou a trajetória, já trilhou a vida deles e eu fico muito feliz. Então ela quer o quê? Ela quer brinquinho, ela quer tupetinho, ela quer aquele menininho que mostra aquela parte da cueca, sabe? Que fica na calça, que fica mostrando, aquela calça baixa, aí aparece aquele vãozinho, aquele selinho da cueca. Irmãos, aquilo ali é a coisa mais ridícula e demoníaca que o ser humano pode ter. Aquelas pulseiras, aquelas camiseta de caveira, aqueles brinquinhos na orelha. Irmão, sai dessa. Se a sua filha está apaixonada, se o demônio das trevas, irmãos, eu falo em nome de Jesus, se ela é uma moça virgem e o demônio das trevas está querendo seduzir a sua filha, faça uma campanha imediatamente. Você, irmã, que tem uma filha aí, sendo virgem ou não, mas sendo moça, cuida, zela com amor, olha o futuro, começa a enxergar de perto, procura dar uma olhada no celular, no computador, procura dar uma olhada nas conversas, irmãos, porque conversa seduz. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir, e Deus veio dar vida e vida com abundância. Eu estou falando isso como mãe e como profeta. Deus está me despertando aqui para falar para mães. Você que tem filhas adolescentes, cuida mais das suas filhas dentro de casa, no modo de se vestir. Escola influencia muito. Gosto muito de participar. Eu, missionária Débora, participo muito das reuniões. Gosto de ver de perto tudo que está acontecendo. Pergunto, sabe? Os professores me respondem. Eu converso com o diretor, eu converso com o coordenador, eu converso com todo mundo. Eu quero saber a conduta e as amizades dos meus filhos. Graças a Deus, a minha filhinha pré-adolescente, ela só tem uma amiguinha que é evangélica. O meu filho não tem muitas amizades. A amizade deles é da escola, assim, não sabe, não tem nada a ver, graças a Deus, com o mundo tenebroso aí de drogas, de coisa. Porque na porta das escolas, o diabo já coloca ali um vendedor de maconha, um cara que fala na gíria, um vendedor de maconha, um vendedor de cocaína, um craqueiro. Sempre fica ali esperando o adolescente sair da escola. Para quê? Para cercá-lo, para oferecer ele. No primeiro contexto vai oferecer de graça, mas quando o diabo puxar pelas pernas, porque é assim que começa, e ele começar a viciar, e ele vê que é gostoso, e ele tá alucinógeno, acaba aquela alucinação, acaba o efeito, ele vai falar, não, eu quero, eu preciso, eu não tenho dinheiro. Vai lá e já pega fiado, ou pega um tênis, uma calça que a mãe deu com muito custo, um tênis que o pai deu com muito custo, um celular, um relógio, e assim começa. Infelizmente é dessa forma que começa. É por isso que você vê muitos filhos de pastor, muitos filhos de presbítero, muitos filhos de missionário presos. E no mundo da droga perdidos. Eu conheço uma irmã, eu não vou citar o nome dela por conta de ética. Eu estava vindo, né, para casa. E aí, irmãos, eu estava pertinho de casa aqui, que eu moro no fundo do quartel, aqui na Vila Nova. E aí uma irmã veio ao meu encontro, ela estava vindo do serviço do trabalho, e ela falou do filho dela, que outrora era muito usado, um moço, sabe, de conduta. Ele trabalha, ele tem o emprego dele, trabalha na Sky, é um menino maravilhoso, o nome dele é Alisson. Os irmãos que puder, orem por ele. Ele tá no mundo das drogas, ele está no mundo do pecado. Irmãos, eu lembro quando esse menino ia para o monte com nós, Deus usava ele assim, numa forma, numa excelência, numa grandeza muito grande, e hoje ele se encontra perdido. Eu falei para ela que eu vou fazer uns dias de jejum, porque para você visitar uma pessoa que está afastada da presença, irmãos, você tem que estar no óleo, para não haver retaliação, para que o próprio Espírito Santo fale na sua boca. Você não vai fazer uma visita de cortesia, tomar um café na casa dessa irmã que tem esse filho com problema, não. Você vai simplesmente se posicionar dentro da sua casa, você vai buscar a presença de Deus, para então poder fazer a visita. Você está entendendo? Porque aí é o próprio Deus que vai estar falando na sua boca com aquele jovem. E ele vai ser impactado pelo Espírito Santo, porque eu posso ficar pregando 2 horas para ele, mas quem vai convencer ele de fato é o Espírito Santo de Deus.
Tá bom, irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. Irmãos, eu desejo para vocês, assim, do canal. Deus, eu não tenho nem um ano de canal. Se eu tiver, eu tenho 6 meses aí, mais ou menos, de canal. Eu tô muito feliz e agradecida. Vocês não sabem o tanto que eu oro por vocês, o tanto que eu oro por vocês. A minha filha, obrigado por ela estar sempre comigo aqui. A Sofia está sempre me gravando. Irmãos, eu estou muito feliz, porque hoje eu passei um dia assim, que eu não achei que eu fosse conseguir fazer esse vídeo, mas Deus conversou muito comigo e Deus Deus me deu umas revelações. Eu coloquei um louvor, comecei a fazer umas coisas lá na minha cozinha, e Deus falou, se posiciona, faz sim. E o louvor falou assim tremendamente comigo, e Deus falando ali, através do louvor, e Deus falando diretamente comigo. Eu falei, eu vou tomar um banho, vou me posicionar, e eu preciso dos meus seguidores, eu preciso deles, não é eles que precisam de mim, eu preciso dessas almas, eu preciso ganhá-los para o Senhor, eu preciso acalentar os meus irmãos em oração de alguma forma. Eles precisam se sentir abraçados, eles precisam se sentir importantes, irmãos, porque quando você está dando atenção para uma pessoa que está com um determinado problema, isso faz uma diferença tão grande. Quando ela te manda lá, irmã, ora por mim, irmão, aquilo ali é uma alegria tão grande. Todas podem falar de coração, porque, irmão, sem demagogia, eu respondo a todo mundo. Eu deixo de fazer o que eu estou fazendo. Meu esposo até às vezes fica falando assim, mas você só fica no celular. Epa, eu estou fazendo a obra do Senhor, porque Ele está afastado da presença, tá, irmãos? Eu já falei aqui e repito, Ele está afastado da presença, só que eu não estou, eu estou na presença. Ele pode estar afastado, mas eu estou na presença de Deus. Então eu falo uma coisa para os irmãos. Eu fico muito feliz de responder a cada um, orar por cada um. Tem uma irmã que me pediu oração, que a filha dela está com um problema sério de saúde. Eu esqueci agora o nome dela, me falhou a memória, mas eu estou orando muito por ela. Tem uma irmã também que me pediu, pelas finanças. Irmãos, esta palavra foi uma palavra de fé para o meu e o seu coração, irmãos. Eu quero que nessa noite você venha entender. Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Há esperança para todas as coisas, irmãos. Deus está dizendo aqui, há uma esperança e uma saída para o teu problema. Xaraderraisui decanta nagaço. Deus está dizendo para pessoas aqui, não temas, decanta nagaço. Não olhe com os olhos da carne. Fecha os teus olhos carnais e abre os teus espirituais, diz o Senhor, para você enxergar lá na frente a tua bênção, a tua vitória. Irmãos, e eu quero agradecer também, sem demagogia, porque hoje foi um dia tão maravilhoso para mim, foi um dia, que eu tive umas partes ruins e outras boas. O dono da lojinha, aonde ele me veste, ele me calça, o sapato lindo, irmãos, eu quero mostrar aqui um escarpão maravilhoso, da Arezzo, lindo, que ele me veste, ele me calça. Isso aqui é uma saia linda. Tem pessoas que estão pegando no meu pé, viu, irmãos, por conta do meu corpo. Irmãos, eu não posso fazer nada. É roupas que eu uso, que eu preciso, é roupas que eu ganho, eu não tenho condições no momento de comprar. Eu vivo da obra sem fins lucrativos. Eu não sou aquele tipo de pastor que fica falando, ajuda o Pix, ajuda o pastor, manda um Pix. Eu não sou assim não, irmãos. Se eu meter a minha cara para bater é porque eu estou precisando de alguma coisa. Mas eu não sou o tipo de mulher que fica ajuda o profeta, não. Eu vejo muitos aí que fica ajuda o profeta, manda um Pix. Eu só vejo Pix. E o cara mora numa casa boa. Ô, irmãos, vamos ter desconfiômetro, né? Você está tirando do seu bolso para sustentar uma coisa que você nem sabe se é verdade. Você nem sabe se essa profecia vai se cumprir. Você nem sabe a conduta desse pastor. Vocês têm que ter mais visão espiritual, irmãos. Em nome de Jesus, tá? Se alguém sentir de Deus, porque eu sou assim, irmãos, eu dependo da internet. Cada vídeo meu é assim, eu vivo pela fé, sem fins lucrativos, como eu já falei, né? O Alisson do Bazar Modinha me veste, me calça, ele é maravilhoso, é um menino lindo, por dentro e por fora, como eu já disse aqui, um menino que tem um coração de ouro. Ele fez um propósito com Deus de me vestir, de me calçar. Então, irmãos, ele é... Não saindo do que eu estou querendo dizer, mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, eu não estou aqui fazendo propaganda, só que eu estou falando uma coisa, eu estou honrando. Tudo que uma pessoa... Esses dias eu estava precisando pagar uma conta urgente de água, que a minha água ia cortar. A minha água ia cortar, irmãos. Foi uma humilhação total. Foi uma humilhação total.
a água ia cortar. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui pros irmãos. Irmãos, eu não posso ficar sem internet. É 153 de internet. Eu tenho que pagar a minha internet. Por quê? Porque cada vídeo meu é 4 gigas. Se alguém sentir no coração de ajudar a falar, missionária Débora, qual que é seu Pix? Eu vou mandar 10 reais. O outro manda 20, o outro manda R$1. Irmãos, isso já vai me ajudar todo mês eu pagar minha internet e me poder estar fazendo esses vídeos pra você. Olha onde eu estou. Eu estou dentro do meu quarto, irmãos. Eu estou fazendo vídeo dentro do meu quarto. Por quê? Porque eu não tenho um espaço legal. Eu não tenho um lugar legal para que eu possa estar fazendo. O importante é isso aqui. Eu quero deixar bem claro com uma moça que criticou a minha saia vermelha de ontem. Irmãs, simplesmente cada um tem seu corpo. Eu vejo pessoas, eu não me sinto mal. Eu tô me sentindo bem, tô me sentindo honrada, porque o que sai da minha boca é o aval de Deus. Deus até agora não me criticou. E olha que ele fala comigo, tá, irmãos? Tá? Sabe o que Deus falou um dia quando o meu cabelo era loiro? Ele falou, como que você quer que eu te uso um dia pra mim? Eu não era, irmãos, eu era batizada e tava com o cabelo loiro. Ele falou, como é que você quer que eu te use? Porque eu falei, Deus, eu queria tanto ser igual a minha mãe. Minha mãe tem visões do céu. Eu cresci vendo minha mãe fazendo a obra, fazendo milagre na casa das pessoas através das mãos dela, e fazendo campanha, a pessoa recebendo bênçãos e bênçãos. Ai, Senhor, eu queria ter tanto sendo como a minha mãe. Sabe o que Deus falou pra mim? Por que você quer que eu te use como? Que o seu cabelo tá numa cor que não é a cor original do seu cabelo. E aí, irmãos, eu vou falar o que pra Deus? Que Deus tá mentindo? Eu me posicionei, eu deixei meu cabelo crescer, né? Eu cortei o que tava loiro, porque o loiro resseca bastante. Aí meu cabelo tava maior, aí eu dei uma cortada e agora eu tô deixando ele crescer novamente. Irmãos, nós temos que ser o que nós somos, irmãos. Nós temos que ser o que nós somos. Nós somos. Não tem como Deus te usar uma unha desse tamanho. Como que você vai pegar o microfone com uma unha desse tamanho? Irmão, eu critico e falo mesmo, porque isso aí é moda de Satanás. Satanás está pegando os crentes pelas pernas de uma forma terrível. Falo sobre vestimenta sim, e não me sinto feia, não me sinto desonrada, tá, irmãos? Simplesmente eu me sinto uma mulher de Deus, o que eu sou. Agora, se a crítica tá vindo daí pra cá, irmãos, eu isolo. Eu não tenho tempo pra crítica, eu não tenho tempo pra conversa fiada. Eu não tenho tempo. O meu canal, eu já falei, é o intuito de ganhar, ó, isso aqui, ó, almas através da palavra de Deus. Foi pra isso que Deus me levantou. Deus não tá preocupado nem um pouco, porque eu não estou nua, não estou pelada. Agora, se o seu olho, homem, tá contaminado e tá olhando pra mim e vendo coisas além do que não existe, porque aqui não tem nada que existe, você está um lepra espiritual, porque o olho do homem, a Bíblia fala que contamina o resto do corpo. Então você está leproso. E crente leproso, irmãos, é um crente morto. Amém, queridos? Que Deus, ó, nos abençoe. Feliz ano novo para todo mundo. Que Deus abençoe, que seja um ano maravilhoso de restituição, de fé, de alegria, de bênção. Que vocês tenham assim, ó, um final de noite maravilhoso, um começo de semana, ó, do céu, positivo, tá, irmãos? Super produtivo. Muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo por mim pelo meu canal. Tá bom, irmãos? Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor.